Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Chares Caravelli, eu atuo no mercado audiovisual, nas áreas de produção, produção de set, produção de logística, produção de locação. E também atuo como técnica de som direto e som designer. Eu trabalho nesse ramo há 4 anos e resido em Curitiba há 7 anos. Eu nasci na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Eu ganhei meu primeiro violão aos 9 anos de idade, montei minha primeira banda aos 15 anos. E em Florianópolis eu realizei diversos eventos de bandas e também dei aula de violão para crianças do bairro, para adultos também que queriam aprender a tocar e com direito até oficina para criar uma bandinha também. Eu também pintei camisetas à mão, da qual eu vendia em feirinhas, e também fiz algumas experimentações no audiovisual já, mas nada muito profissional, né? Então, eu sempre tive a arte e a cultura na minha vida, seja produzindo ou e consumindo, né? É, Sobre a minha formação e meus aprendizados na área cultural, além de ter estudado bateria, aula de violão em Florianópolis, quando eu cheguei em Curitiba, que é uma cidade de muitas possibilidades, eu estudei com o Fabiano Tizil no Conservatório de MPB. Isso foi em 2015. Depois eu fiz um curso de produção musical pela Apex, que é aqui de Curitiba. Isso foi em 2016 e 2017. Mas a minha vida mudou totalmente quando eu passei no vestibular do IFPR em produção áudio e vídeo. Eu posso dizer que, de fato, ali eu comecei a conhecer a minha carreira, né? Comecei a achar a minha profissão atual, né? Eu sigo me especializando e sempre que eu posso, eu faço novos cursos, né? Como o da Ave Makers, que é uma escola online de audiovisual, que foi criada pelo Bruno Baltarejo, que é daqui de Curitiba, e é uma forma de estar sempre se atualizando e evoluindo na profissão. Além de passar, tipo, em alguns cursos da Aldir Blanc também, né? Além de passar num curso da Aldir Blanc, que foi dado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, que veio me trazer lucidez e os parâmetros técnicos e burocráticos para escrever, né? Me inscrever e escrever em editais, né? Além de aprender a distribuir as obras audiovisual, que na minha, que na minha visão é um dos problemas, é a parte mais problemática do audiovisual, essa distribuição dos filmes. Porque a gente até produz muitos filmes, mas na hora da distribuição a gente acaba sempre ficando mais limitado, não saber para onde vai, né? Então esse curso veio trazer essa luz. Sobre as minhas principais referências e no meu fazer artístico-cultural, eu não posso deixar de fora o cinema novo, né, que tem como grande cabeça o Glauber Rocha, e o cinema marginal, que tem como cabeça o Rogério Sganzella, né? Eu consumo muito cinema nacional. Eu acho que é uma forma de a gente compreender o nosso produto audiovisual, também por ter a ver com as nossas vivências e as nossas realidades. Eu acho que para você fazer cinema, você deve consumir o cinema, né? Para você fazer o audiovisual, você deve consumir o conteúdo audiovisual e nada melhor do que consumir os nacionais, os paranaenses e os curitibanos, né? Diga-se de passagem que tá vindo muitos filmes bons, né? Então, como personalidades, né, e pessoas que me inspiram, a maioria são as pessoas que me rodeiam, né, que são extremamente competentes e que ajudam na nossa evolução aqui, né, cinematográfica. Eu vou colar um pouquinho aqui e vou dizer alguns nomes. Bruno Costa, que é diretor, roteirista e produtor, que dirigiu filmes como Circular e Mirador,
e que teve na Mostra Tiradentes, né, levando o cinema curitibano para outras regiões. Mirador tem como técnico de som também o Lucas Maffini, que eu admiro muito. Outra pessoa que eu admiro demais também, que me inspira, é a Ana Johan, que é diretora e roteirista também. O seu longa mais recente é A Mesma Parte de um Homem, que teve a equipe majoritariamente formada por mulheres, né? Então, um set muito feminino, né? Ele é um filme complexo, ele é subjetivo, ele aborda ele aborda um tema que é o desabrochar de uma mulher do campo, né? E eu gosto muito da sensibilidade que a Ana Johan tem para tratar sobre esse assunto de forma sem precisar falar. É muito em gesto, é sutil. E esse filme também teve como a diretora de som, né, do áudio, a Débora Opolsky, né? E que eu vou falar mais para frente dela também. Outras duas pessoas que me inspiram muito é o Guto Pasco e a Andrea Calabo, que são os sócios e donos da GP7 Cinema, que vem ao longo dos anos trabalhando no crescimento cinematográfico nacional e curitibano, né? Então, para mim é muito importante essa resistência que eles têm de fazer cinema há muito tempo, né? O Lucas Maffini, técnico de som direto aqui de Curitiba, que fez a captação de Alice Júnior, do Gil Baroni, e do Mirador, do Bruno Costa, como eu falei antes. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, né, e com o Lucas, e eu aprendi muito, 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 muito. Para mim, ele é uma referência de som direto, uma inspiração para mim, e além de amigo. E toda vez que eu tenho dúvidas e que eu preciso conversar sobre a profissão, eu procuro ele. Outra pessoa muito importante para mim é o Luiz Bochart, que foi meu professor de áudio no IFPR. Foi quem me ensinou tudo que eu precisava para começar. Eu sou muito grata a esse conhecimento, com toda a paciência que ele teve para ensinar os alunos, porque áudio não é não é muito fácil, né? E quando a gente está numa turma de cinema, de audiovisual, de produção, áudio quase ninguém quer fazer, né? Então é muito importante ter uma pessoa com muita paciência, com dedicação, além do profissional incrível que ele é, né? E ele também é baterista da banda mais bonita da cidade. E Débora Opolsky, que pra mim é tipo a mais assim, que eu realmente tipo me inspiro demais, assisto os filmes dela, leio os livros dela, né? Na parte de edição, ela é minha inspiração, minha referência. Em sound design, ela participou da edição de filmes como Dois Filhos de Francisco, de 2005, O Cheiro do Ralo, que tem o Selton Mello, de 2006, Tropa de Elite 1 e 2, Ensaio sobre a Cegueira. E então, tipo, além de ela ter escrito 3 livros, né, sobre o som. O primeiro é a Introdução ao Desenho de Som, uma sistematização aplicada na análise do longa-metragem Ensaio sobre a Cegueira. O Som do Filme, uma introdução e edição de diálogos no cinema, a fala cinematográfica como um elemento sonoro. E esse lançamento desse último aí foi em 2021. E eu gostaria muito de frisar a sua importância no cinema, sobre ser mulher em um meio dominado por homens, que é o som. Eu sou a única técnica de som direto que eu conheço aqui de Curitiba. O restante são todos homens. Outra pessoa também que para mim é uma inspiração é o Luiz Lepechak. É som designer e compositor de trilha. Ele é formado pela EIC TV de Cuba, uma escola de TV que é referência mundial. É realizador do filme Ensaio, Aquela Mesma Estação, gravado com uma parceria Brasil e Cuba, que mostra o seu regresso a Cuba através de um gravador de fita. Então ele faz entrevista, capta sons, tudo com um gravador de fita, levando a gente para aquela lembrança analógica, né? Porque hoje está muito mais fácil, né? Mais acessível seria a palavra certa, de fazer cinema, né? Porque com o celular,
com um fone de ouvido, você já pode começar a brincar, né? Então é muito legal voltar para essa tecnologia mais arcaica, assim, mas ao mesmo tempo tão importante para nossa evolução, né? E ele também é o fundador e criador da plataforma Kafila Sounds, que é uma marca de criação de trilhas sonoras experimentais para filmes de arquivos dos anos 40 e 70. Então, aqueles filmes que eram preto e branco, que não tinham som, ele traz essa sonoridade para esses filmes, de forma que a gente entre mais profundamente, né, no entendimento do filme. Porque quando você vê um filme mudo, é muito fácil você perder a atenção, né? Se tiver os ruídos e o som, você já é transportado para aquele mundo, né? Para aquele lugar, para aquela vida que está sendo vista ali, né? E eu também não posso esquecer dos críticos de cinema, Marden Machado, Luiz Gustavo Viella e a Isabela Boscov, que através da sua curatoria me levam a assistir filmes que eu não chegaria assim tão fácil, né? E me estimulam sempre ao consumo da sétima arte. Agora, para falar sobre as minhas obras, produtos e projetos que são da minha autoria ou da minha participação, eu também vou dar uma coladinha. Em 2018, eu trabalhei no Transtorno como produção e direção de áudio e roteirista, Cabeças como assistente de produção e direção de áudio, o fabuloso e espetacular Manual de Sobrevivência Diária, que eu fiz a captação de som direto, Fonte de Esperança, que eu fiz direção de arte, produção, eu fui o elenco e roteirista. Eu participei do evento Pinhão Profano, que eu fiz a direção de áudio. Eu fiz a captação do show da Naomi Rita e o tratamento também desse show. Eu participei do IFVEG, na captação de som direto, da Narcisa, captação de som direto, o institucional da OPET, captação de som direto, o projeto 116 Cinema Nacional em Sala, do IFPR, da qual eu fui a monitora desse projeto. Mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre ele. Show da Live Transmission no Jokers e no Zumbi Walk em Curitiba, captação de som direto. Captação de som direto também do show da Hatfoot no Limoeiro. Em 2019 eu fiz o E Agora Alice como produção executiva e direção de áudio. Eu e Mins, captação de som direto e câmera. Ventre em Movimento, direção de áudio e a pesquisa deste documentário. Mãos ao Alto, Isso é Arte, eu fiz direção de áudio, que esse era um documentário que contava sobre os artistas de rua na Rua 15. Então a gente foi entrevistando e mostrando como que é o dia a dia dessa profissão. Agora você já pode começar seu dia, que é um curta-metragem do qual eu fiz a captação de som direto. Tempos de Construção, a escola técnica do UFPR durante a década de 90. Eu fiz direção de áudio e produção. Este curta, na verdade, é um documentário, né? Um curta documentário, conta como que o UFPR deu a formação para o Instituto Federal, né? Que começou a surgir os cursos técnicos. Eu fiz a captação do som direto do Clubber no Paiol. Fiz a produção e captação de som direto da performance Pânico no Circo. Eu faço direção de áudio e cuido do cenário do programa de entrevistas, que é o Papo KO, que tem mais de 30 entrevistados. Eu fiz também o curta-metragem Mamãe Morreu, com a captação de som direto e edição de som. Eu fiz a monitoria de áudio do IFPR, da qual eu auxiliava os manuseios de equipamentos de som, captação de som e pós-edição em som dos alunos do IFPR, né, do PAV, no caso, né, que é produção áudio e vídeo, que foi o curso que eu fiz. Eu fiz o teaser da Daisy, que é uma musicista de rua, que toca em vários lugares também, além de sair viajando. Então eu fiz o teaser dela, fiz a captação de som direto, captei as imagens também. Eu fiz o podcast Ocultamente, que era de uma revista que tratava sobre os meios culturais, onde estava acontecendo eventos culturais na cidade.
Infelizmente, a pandemia encerrou essa revista. Eu gravei também o Slam das Gurias, que é um movimento onde as mulheres se encontram para recitar poesias e conversar. Eu gravei o show da Dopamina, fiz a captação de som direto. Eu gravei as edições do Pocket Night do Pizza Pie, foram 12 edições, que eu fiz a captação de vídeo, captação de som direto e edição. Eu também gravei a peça de teatro da Laura Haddad, que eu fiz a captação de som direto, né, que era a peça Alquimia. E aí começam os trabalhos em 2020, que foi Entre Telas, Delírios Pandêmicos, esses trabalhos todos já feitos daí na pandemia, né? Entre Telas, Delírios Pandêmicos, que eu fui roteirista, direção de som e produção e edição, foi um documentário autobiográfico da minha vida em um momento pandêmico, do qual eu gravei um mês do meu cotidiano, para mostrar historicamente como que foi esse período, né? E como que está sendo esse período ainda, né? Mas isso foi bem no início da pandemia, foi de março a abril. Eu também gravei Enfermeira é a Mãe, que eu fiz a captação de som, eu fiz o tratamento e a captação de som. Enfermeira é a Mãe conta como no período pandêmico as enfermeiras são tão importantes, né? E daí a gente conta a história das enfermeiras, né? Desde o surgimento delas até os dias atuais, né? Eu gravei também o Panorama Históricos das Políticas Culturais no Brasil, fiz a captação de som direto e o vídeo. Eu gravei também a trajetória de reconhecimento da Lígia Tiberê, que eu fiz a captação de som direto. Eu gravei o institucional da construtora Uifor, que eu fiz a captação de som direto. Fiz a captação de som direto e edição de som também de Quanto Vale a Carne, que é um mini-doc. Fiz a captação de som direto e edição de som do Interferência Sonora, que buscava trazer os artistas locais aqui de Curitiba para ter uma gravação acústica do show deles. Eu gravei também, fui assistente de produção no Ela que Mora no Andar de Cima. Fiz a edição de som de Mães na Quarentena. Fiz a captação de som e pesquisa do mini-doc Somos Todas Bruxas, contemplado os dois pela Aldir Blanc. Eu fiz o podcast do Ponto de Fuga, edição de som. Eu fiz a edição de som também do podcast Arte Logo Ali. E nos trabalhos de 2021, eu gravei a captação de som direto do documentário Borboleta 13, que é uma figura histórica da Rua 15, né? Eu gravei também Papo, Comida e Arte, que eu fiz a captação de som direto e edição de som. Eu participei da grande batalha de receitas da RIC TV, a primeira temporada inteira, como assistente de captação de som e assistente de produção. Fiz as duas funções. Eu fiz a gravação de Foley e edição de som do Solista Alma, que é um curta-metragem de São Paulo. Eu gravei microfones, como funcionam, captação de vídeo, captação de som direto e edição. Eu ministrei o curso do podcast Clube Curitibano, ministrando as aulas semanais e ensinando como fazer um podcast e como entender um pouco mais sobre áudio. Eu fui chamada para participar da roda de conversa no IFPR para falar para os alunos como é a minha experiência na captação de som direto ao lado da minha musa da inspiração, Deborah Opolsky, que ela foi convidada para participar dessa roda de conversa também comigo para falar sobre o desenho de som. Eu também participei do longa-metragem Solange, fazendo a captação de som direto. Eu fiz a gravação das aulas, né, das videoaulas da música da Bananeira Brass Band, né, que eles estavam dando oficinas de música, então eu fiz essa gravação ao vivo, né, a transmissão, sendo vídeo e áudio. Eu participei de direção de produção do curta Esperança, a gravação da peça Fome, da Laura Haddad, com a captação de som direto e edição de som,
e também fiz o podcast da Rosane McFelds, com a edição desse podcast. E os trabalhos de 2022, eu fiz a propaganda do TikTok da escola WizUp, captação de som direto. Eu fiz uma propaganda para a empresa Soft, captação de som direto. Edição de som do curta-metragem Rejeitos. A continuação e conclusão das videoaulas, né, das oficinas de música da Bananeira Brass Band. E eu também fiz as cartografias da cidade de Curitiba pela Alfaiataria Espaço Arte, que se chama Meu Lugar é Onde Estou, como parte, como sendo artista, né, convidada, como parte das criações das cartografias, da qual eu trouxe o ambiente sonoro da cidade de Curitiba para a galera escutar um pouquinho mais e prestar atenção. Então esses foram os meus trabalhos. Para eu contar sobre as minhas principais experiências de produção cultural e participações em eventos culturais, eu ressalvo projeto 116, Cinema em Sala de Aula, do qual eu montava um cineclube dentro do IFPR para os alunos consumirem cinema nacional. Então, eu montava toda a parte estrutural e convidava um palestrante, do qual eu já tive a honra da participação do crítico Gustavo Vilela e também do filósofo André Cremonesi. Também fiz o monitoramento de áudio do IFPR, do qual eu ficava no laboratório e também com um horário marcado e tudo mais, e auxiliava os alunos, todos os alunos que tivessem dificuldade na matéria de áudio. Então, ensinava a manusear os equipamentos, ensinava como fazer uma boa captação de som direto, como fazer as edições, como fazer gravação de Foley, mixagem e masterização, e fora as dúvidas pontuais. Participei também do IFVEG, que é um evento vegano no IFPR, do qual eles trazem cosméticos veganos, alimentos, palestras e toda a cadeia que movimenta, né, o ser vegano, né? Que ser vegano é um ato político, não é apenas não comer carne, né? Então tem todo um ambiente, né, no IFVEG que te leva para essa imersão do vegetarianismo e do veganismo. Também participei do Pinhão Profano, que foi um festival de rock, do qual buscava arrecadar alimentos e fazer essa doação para uma aldeia indígena. Então, a gente gravou o evento, as bandas tocando, os alimentos sendo arrecadados, e depois fomos juntos com a produção entregar esses alimentos lá na aldeia. Também participei do Acesso Music Fest, que tinha como objetivo arrecadar ração e qualquer coisa que pudesse vir para pet, né, shampoo, produto de higiene e de alimento, além de dinheiro também, né, doações para a ONG Crazy Cat Gang, que ajuda ela recolhe os gatos de rua, trata eles e depois deixa para doação, né? No caso, eles têm um ambiente do qual eles cuidam dos gatos até uma família escolher esse gato. E contar sobre a minha vivência e os meus trabalhos na cultura no momento pandêmico, né? Quais foram as mudanças causadas pela pandemia? Bom, a mudança mais importante na minha carreira é que a pandemia me levou para os editais. Eu comecei a me inscrever e escrever para todas as oportunidades possíveis de ter de todas as oportunidades possíveis de editais que tinham, né? Além de ter aproveitado esse período de reclusão para me aprimorar, para fazer vários cursos, todos os cursos possíveis que tivessem disponíveis e ler muitos livros sobre a minha profissão, né? Para assim me tornar uma profissional melhor. No primeiro mês de pandemia, eu produzi e dirigi o filme Entre Telas, Delírios Pandêmicos, contemplado pela Lei Aldir Blanc.
E com a minha produtora, nós criamos e fomos contempladas também em 3 mini-docs pela Lei Aldir Blanc também, né? Que somos todas bruxas, a enfermeira é a mãe e Ventre em Movimento também. Além de ter conseguido ter a oportunidade de escrever para o mecenato, né, iniciante, do qual nós fomos contempladas. E estamos nos preparando para gravar um curta-metragem esse ano. E eu também fiz trabalhos com a Laura Haddad, registrando sua peça Fome e realizando durante 6 meses as aulas ao vivo da oficina da Bananeira Brass Band. E eu dei aula online também de podcast para o Clube Curitibano. Fiz a captação de som direto do reality show da RIC TV, Batalha das Receitas, e a direção e produção do curta é Esperança. Bom, sobre as principais mudanças no set, foi o protocolo de Covid-19, onde todo mundo precisa ser testado para participar do set. O distanciamento, o cuidado redobrado com tudo. Outra questão foi que nesse período tudo foi para o meio virtual. Então, aumentando de certa forma a procura da captação de vídeo e do som para institucionais, para aulas, para shows, tudo foi para vídeo. Então, de certa forma, eu tive uma ascensão profissional. Eu sinto também que não houve reajuste salarial. Em certo ponto, podemos dizer até que retrocedeu essa questão dos nossos cachês, né? Devido aos altos custos de protocolo de Covid, que eu tenho, tipo, total consciência que se faz totalmente necessário realmente esse protocolo. E muitos trabalhos são muitos trabalhos são de lei de incentivo, né? Então, eles não acompanharam a inflação que nesses últimos 2 anos está muito crescente, né? Ela está muito oscilante, pois o preço de tudo aumentou. Então, alguns fornecedores fecharam as fábricas no Brasil, que é tipo um exemplo da Sony. A Sony não tem mais fábrica no Brasil. Então, o aluguel de equipamento também aumentou. Então, a gente continua ganhando o mesmo salário, mas os custos todos aumentaram. E sobre os meus planos, né, sobre a cultura quando esse período pandêmico acabar, nós temos um curta-metragem para fazer pelo mecenato. Eu quero muito exibi-lo presencialmente nas escolas e conseguir dar as palestras juntos, né? Porque é um projeto que ele tem esse caráter de fazer de incentivar esse consumo de cinema nacional já desde adolescente, né? Eu pretendo sair para captar sons, porque eu tenho um projeto que eu quero criar um banco de áudio chamado Biblioteca de Ruído, que eu quero deixar todos esses sons disponíveis gratuitamente para os estudantes e para os profissionais do som no audiovisual, já que a gente não tem nenhuma plataforma em português e a maioria das plataformas cobram por esse banco de áudio, né, por esses sons. Então, eu quero muito botar o meu banco de áudio disponível, mas para isso eu também preciso sair para captar e ter muito mais riqueza nesses áudios, né? Para poder oferecer um som para a galera trabalhar, que tenha um leque, uma gama bem grande, né? E eu pretendo escrever e passar em mais projetos, e que venham estimular o consumo do cinema nacional nas escolas e de modo geral, que o consumo do cinema nacional cresça, que não seja só as comédias que passam nos cinemas, né? Que o Cine Passeio seja muito mais consumido, esses filmes nacionais do lado B, né? Criando assim um público consumidor e crítico da nossa arte. Enfim, é isso. Eu espero ainda somar muito, muito, muito para a arte curitibana e paranaense e brasileira. Eu agradeço muito pela oportunidade e obrigada.